Agora sim, vamos para a nossa última live, a postura 9 do livro Tô Aqui com Você, hoje com o querido psicólogo e professor de psicologia, Matheus Cautiero. Eu estava verificando se estava tudo direitinho aqui com a entrada dele na live e vamos conversar hoje sobre essa trilha bonita. Alguns de vocês estão acompanhando, alguns viram uma live ou outra live a respeito desses comportamentos de adultos que acompanham crianças e adolescentes em sofrimento, sejam eles pais, professores, terapeutas e profissionais da área de saúde mental que estão acompanhando crianças em processos de depressão, de ansiedade, de toque, de pânico e muitos casos também de automutilação, ideações suicidas, enfim, situações muito delicadas que estão chegando também nesse ambiente de crianças, de adolescentes. Então, eu convidei ao longo desse último mês especialistas incríveis para conversar sobre cada uma das 9 posturas desse livro aqui, gente, ó. Estou aqui com você, 9 posturas para acolher crianças e adolescentes em sofrimento. Eu vou colocar aqui o tema da live para as pessoas que forem entrando. Eu vou fixar. Pronto, agora está fixo. E aqueles de vocês, né, que não souberem do que se trata, de vez em quando eu vou apresentando esse livro. É um livro que traz propostas de posturas internas para que a gente consiga ter mais calma, mais centramento, mais conexão interior, para que a gente consiga acompanhar esses casos. Então, deixa eu incluir nosso querido Matheus. Oi, Oi, Dani. querido! Oi, querido. Eu estava me embolando aqui com o som, meu telefone estava saindo som, mas deu certo. Que bom, querido. Não tem problema não, a gente recomeça aqui. O importante é que a gente está junto, que a gente está tendo esse momento tão especial de poder conversar mais uma vez, né, Matheus? Que bom, Dani. Eu fico honrado com o seu convite e estou admirado de ver essa jornada que você criou, muito bacana. Cada conversa melhor que a outra, muito legal. Uma jornada mesmo, né? Exatamente. Esse era um objetivo que eu tinha de, além do livro, que ele é bem fininho, sabe, Matheus? Eu fiz um livro assim que desse uns 30 minutos de leitura para que as pessoas tivessem aquilo como um guia de experimentação, mas uma experimentação que é autoral. Cada um na sua vida, no seu núcleo familiar, na sua prática profissional, vai encontrar a sua forma própria, individual, né, de lidar com os casos que está acompanhando. No entanto, eu queria que fosse um livrinho de consulta para que a gente pudesse ter referências rápidas de experimentar esses lugares interiores, né? E ver o efeito imediato que surge nas crianças e nos adolescentes, porque eles são incríveis, né, Matheus? Eles são assim, né? Sim. E é bom, assim, são coisas, Dani, cada uma dessas posturas são universais, né? No que diz sentido a esse cuidado conosco. Uhum. E às vezes, igual ontem a gente estava conversando, você me falou uma coisa tão importante de ouvir naquele momento, coisas que a gente sabe, mas esquece. E você me disse, Mateus, a gente está exercitando é, lidar, respeitar o tempo do outro. A gente sabe disso, a gente dá aula disso, mas às vezes a gente esquece. Quando a gente está envolvido numa situação, quando emocionalmente a gente se entra em determinadas inseguranças, e aí a gente esquece. Então, ter Uhum. à mão recursos, né, como um livro com conteúdo tão acessível, uma palestra, uma conversa amiga, para nos lembrar do que a gente já Isso. sabe, mas às vezes esquece. Então, acho que esse Exato. livro vem lembrar a gente de posturas assim que a gente não pode esquecer. É aquilo que você fala, me vem a palavra focalização, a gente conseguir focar, porque
A grande verdade é que a gente está mergulhado num universo de informações interiores e exteriores, né, Matheus? E as coisas vão acontecendo e a gente vai se envolvendo. E a gente entra nos nossos próprios processos de dor de uma forma que uma outra coisa acorda isso na gente. Uma outra coisa dá aquele toquezinho assim, eu falo, isso é coisa de terráqueo, né? Se você é terráqueo, você está exposto a isso e tudo bem. Que bom que a gente pode estar um com o outro, estar juntos para um relembrar o outro nesses momentos. E Sim, quando a gente fala para o outro, a gente também se relembra, né? Então essa troca contínua é super importante. Eu quero te agradecer pela sua presença, por ter aceito o meu convite. E eu te peço a gentileza de apresentar um pouco a sua caminhada, se apresentar como profissional para as pessoas que vão assistir essa live te conhecerem um pouquinho. legal. Eu estou dentro da psicologia, eu sou um psicólogo clínico e desde a da faculdade eu comecei a entender, a gente vive uma pressão lá dentro, sabe, Dani, assim, para definir qual que é a sua linha, qual linha que você vai atuar. Você é humanista, você é psicanalista, você vai para comportamental, como se a gente tivesse que definir uma linha e se fechar nela. E uma das características que eu fui percebendo em mim é que eu não conseguia me fechar a nada, porque tem beleza em todas elas, e tem algumas referências que eu me identifiquei mais com a postura humanista, e eu fui conhecer, então, um trabalho que é muito pouco divulgado aqui no Brasil, que é a psicologia experiencial. Ela vem de Eugene Hum. Gendlin, um cara que nem os psicólogos sabem, não foi apresentado para a gente no curso. Então eu fui buscar em congressos internacionais e conheci e me encantei. E hoje o meu trabalho tem sido divulgar esse conhecimento que é chamado de focalização como um método de aproximação da experiência do outro. Então, é um caminho, uma metodologia baseada em toda uma filosofia, um trabalho muito profundo que tem como base isso, a transformação. Só acontece quando ela pode oferecer um contato sentido. Caso contrário, racionalmente, teoricamente, nós não vamos conseguir alcançar a transformação que a gente espera. Então, no consultório, ele começou a criar pesquisas para provar que as pessoas que melhoravam em psicoterapia, com uma margem de erro de 1 para 1000, sabe? Incrível essas pesquisas, tem tudo aqui no nosso canal. É, eu narrei um artigo e coloquei lá no canal só com o resultado dessas pesquisas. Com uma margem de erro de 1 para 1000, ele conseguia identificar na primeira ou na segunda sessão quem teria chance de ter progresso em terapia. São as pessoas, Dani, que eram capazes de naturalmente fazer esse contato sentido. E eu fiquei Uhum. pensando no seu trabalho, nessa proposta tão necessária que você está trazendo sobre o cuidado com as crianças e os adolescentes, porque algumas crianças e adolescentes, eles facilitam esse trabalho quando eles conseguem falar do que eles sentem. Vem até uma emoção aqui agora, porque nós estamos tendo muito trabalho. E quando a gente consegue ouvir o coração de uma criança, a gente está salvando o mundo, sabe? As crianças, elas vêm trazer a nova era. Então, poder olhar para elas e criar um espaço de acolhimento e transformação para elas é tudo que a gente precisa. Teve uma live que você fez que eu achei tão bonito, uma poesia. Acho que foi a primeira live com aquela moça, Renata. Renata. E vocês falaram uma coisa que eu me encantei, assim, da gente ser margem para o rio correr, né? Isso. Então, nesse trabalho, ser margem é criar um espaço para que essas pessoas na clínica possam se aproximar do que elas sentem. E aí tem toda uma metodologia para isso. E ele descobriu que essas pessoas, tem algumas pessoas que já sabem fazer isso naturalmente. Elas chegam, Dani, e falam de si, e ao falar de si, igual eu estou falando agora, eu me emociono, aí falo da minha emoção. Eu vejo que você também é muito, muito sensível, que você também vive isso. Às vezes nas suas lives você pede um tempo para se emocionar. E tem gente que não consegue.
porque não É. sabem fazer isso. Uhum. Não é que elas não sentem, mas elas não fazem tanto contato. Então, quem melhora em terapia é quem faz naturalmente esse contato. Essas pessoas, eu falo com meus alunos assim, se a gente não atrapalhar elas, elas melhoram. Que às vezes o Sim. terapeuta atrapalha quando ele leva a pessoa para o racional e tira ela do contato sentido que ela está vivendo. Uhum. Mas algumas pessoas, e essas pessoas, a chance que elas têm de melhorar é muito maior. E aí a chance, a outras pessoas, elas não têm essa facilidade. Uhum. Então você abre esse espaço, igual você cria essa margem, mas a pessoa às vezes ela não sabe, né? Ela não consegue dar passos porque ela tá com tantas defesas, ela criou tanta distância de si mesma que nós vamos ter que Uhum. ter mais cuidado, mais paciência. E aí Sim. ele inventou um método que é a focalização, que traz uma chave para tornar muito desses movimentos possíveis, que é a aproximação do corpo. Uhum. O corpo como um caminho de aproximação das nossas emoções e da nossa experiência. Então ele vai nos dizer, em outras palavras, assim, não existe experiência sem corpo. A vida, para se manifestar nesse planeta, precisa de corpo. Então, experiência, o corpo, essa frase é minha, eu gosto dela. O corpo é o palco da experiência. Que linda. E Que às vezes a linda. gente não traz a devida atenção para o corpo quando a gente fala de alma. Uhum. E o corpo ele vai trazer a expressão da alma, porque o que você está falando aqui é do cuidado com a alma dessas crianças. Exato. Então, eu incluo Como preparar o teatro para esse palco, né? Poder se mostrar. isso. Uhum. Para que a nossa vida, a nossa vida interna esteja apresentável nesse palco que é o corpo das experiências, né? Isso que você está Então, falando, Matheus, só te interrompendo um pouquinho, é que nós adultos podemos procurar, né, auxílio, por exemplo, o trabalho da focalização ou o trabalho das constelações familiares, né? A gente tem essas possibilidades porque a gente já está mais maduro, a gente tem todos esses recursos. Esse livro aqui, ele é um livro para que adultos criem essa estrutura, né? para ser margem, Isso, para ser margem, para abrir espaço para essa peça de teatro se mostrar, esse show, esse espetáculo, esse ser poder se mostrar nesse palco, né? Porque muitas vezes é essa falta de espectadores assistindo, usando ainda essa sua analogia, né? É que deixa essa sensação de vazio, é que deixa essa sensação de oi, eu tô aqui, olha para mim, que é o mesmo nome, né? E o adulto respondendo, eu tô aqui com você também, eu tô aqui te ouvindo, te assistindo, né? Então, assim, é bem importante isso que você está trazendo, porque toda a caminhada que a gente fez dessas 9 lives, gente, estão todas no meu YouTube, aqui no Instagram também. Eu acho que pelo YouTube é mais confortável de assistir. Mas assim, eu vou até daqui a pouquinho, Matheus, quando você concluir sua apresentação, é, fazer com você uma caminhada do que foram essas 9 lives até a gente chegar no seu tema de hoje. Mas assim, tá tudo ali disponível para que as pessoas possam assistir, experimentar esses lugares de escuta e de espectadores dessas situações que estão se passando e vão perceber que algo lindo está se passando ali, né? sim, maravilhoso. Muita riqueza, muita riqueza. Eu me senti muito honrado com o convite, que é tanta gente boa que você trouxe. Eu falei, poxa, eu estou no meio de uma turma muito legal, muito bacana, né? Fico feliz, né? Estou curtindo muito o seu trabalho, estou aprendendo muito com a sua capacidade, Dani, de assim, de justamente de criar palco para aquilo que você sente que é bom, aquilo que você sente que pode ajudar, sabe? Tem uma frase no Evangelho que é linda, assim, a luz não pode ficar debaixo do alqueire, a luz não pode ser escondida, a nossa luz precisa ser mostrada.
E você faz isso de uma forma admirável. E eu estou aprendendo muito com você. Estou me inspirando também, né, com essa sua generosidade em mostrar a sua luz. Mas concluindo a minha apresentação, alguém disse aqui, Matheus, isso não é só no consultório, não é só para profissionais, é para os pais também. Exatamente, gente. Uma coisa que eu acho maravilhosa em Carl Rogers, que foi um psicólogo humanista, mais conhecido, que Eugênio Gendlin trabalhou com ele durante 11 anos. Mas tanto Rogers quanto Gendlin têm uma postura, os dois são humanistas, eles têm uma postura que eu amo. Olha essa frase de Rogers, que bonita, Dani. Ele diz assim: eu nunca quis criar uma metodologia rogeriana, nunca quis criar seguidores rogerianos, eu só queria ajudar pessoas. Né? Olha que bacana. Então, Rogers e Gendlin, eles não criaram uma teoria e uma metodologia de escuta que fosse restrita para psicólogos. Eles criaram uma metodologia de trabalho para a humanidade, para ser usado por professores, por pais, por enfermeiros, por médicos, por quem trabalha com a escuta de qualquer maneira, sabe? Isso para mim é lindo, assim. Então, o nosso curso ele é voltado para terapeutas, mas é um trabalho onde a gente vai ensinar manejo de condução para que esse caminho de aproximação de nós mesmos, para que essas posturas aqui que você várias posturas aqui desse caminho estão contempladas na sua jornada, para que elas sejam mais práticas. Então, é um trabalho que vai trazer manejo. A gente oferece isso aqui para os terapeutas. Então, essa hoje é a minha principal missão assim, nesse trabalho. Dar luz para esse nível de psicologia que, para mim, transformou minha vida. E eu vejo que transforma a vida de muitos, porque às vezes a gente perde muito tempo na racionalidade, entendendo e ficando. E esse trabalho, quando a gente inclui o corpo, nós vamos direto para onde precisa ir. Exato, e esse é um trabalho que é muito coincidente com as constelações familiares também, que é a gente fazer o movimento com o corpo, sentir o acesso que aquela informação traz para a gente de emoção, e eu diria, se eu pudesse resumir em uma frase, é contato, né? Ótimo, ótimo resumo. A gente estar em contato. E assim, Matheus, esse livro, gente, essa live hoje, só de vez em quando eu vou fazer uma lembrança para quem está entrando agora, tá? É sobre posturas de adultos que acompanham crianças e adolescentes em sofrimento. O livro se chama Tô Aqui Com Você, e ele traz essas 9 posturas para que cada pessoa possa experimentar essas posturas interiores super práticas. Ele tem 30 minutos só de leitura, ele é muito rápido, para que as pessoas experimentem em si mesmas, da sua própria maneira, né? De uma maneira completamente individual e autoral, uma forma diferente de acompanhar esses casos de crianças e adolescentes que estão vivendo processos de depressão, de ansiedade, enfim, de automutilação e tantas coisas que foram aumentadas de forma exponencial durante a pandemia, né? Então, quando a gente vê uma criança e um adolescente em sofrimento, ou mesmo um adulto, tá, gente? Porque todos nós adultos também temos a nossa criança e adolescente interior, que quando a gente não tá bem, ela vem aqui para a superfície. A gente fica sentindo ela como se tivesse, sabe assim, na amostra, tá? Então, quando a gente está acompanhando uma pessoa nesse processo, mas nesse caso desse livro em especial, foco em crianças e adolescentes, é porque essa pessoa em sofrimento, ela perdeu esse contato com alguém importante, muitas vezes com a mãe, muitas vezes com o pai, no caso de crianças e adolescentes, algumas vezes com outras pessoas do sistema, ou, por exemplo, na interação social no colégio, houve alguma coisa ali. O que a gente chama dentro das constelações familiares de movimento interrompido, mas a gente pode falar um trauma, uma desconexão desse vínculo que nos traz vida, vício, sustentação, confiança para dar os nossos passos, em que a gente tem conexão com a nossa autoestima, em que a gente sabe cada vez mais quem a gente é, né? Então, quando uma pessoa está nesse processo contínuo de sofrimento, em geral, houve essa perda desse vínculo, desse contato, né? E assim, o que esse livro oportuniza é que a gente crie um espaço
de acolhimento, um espaço de escuta e de perceber essa criança, esse adolescente, que vai favorecer ela retomar essa conexão. Eu retomo esse vínculo, esse contato. E cada um desses passos que a gente foi fazendo até hoje, aí, Matheus, te peço uma licença para fazer Claro. uma retrospectiva dessas 9 Acho frases. super legal a gente fazer uma caminhada. Hoje nós estamos encerrando essa jornada de 9 passos. E pode Isso. ser, principalmente gente que está aqui no meu canal, que está vindo, gente que está chegando agora e não acompanhou. Então eu acho muito legal você fazer essa jornada e a gente deságua agora nesse 9º passo. Isso. E assim, gente, é só vocês clicarem, tanto para seguir a mim ou o Matheus aqui nessa setinha em cima. Lá no meu perfil tem o link para poder adquirir o livro. O livro também vai estar. Teve uma pessoa que perguntou se vai ter para comprar na Inglaterra, fora do país, sem entrega de livro físico. Vai ter sim, eu vou postar isso, acho que amanhã ou nos próximos dias, tá? Isso vai estar também no meu perfil. Mas vamos lá, aos 9 passos e hoje fechando o 9º passo com você, tá? A primeira postura é: agora eu estou aqui com você. Sinto muito pela sua dor. Quando eu digo esse agora, é como se eu fizesse um ancoramento no momento presente. Eu estou aqui. Não é que eu não estivesse antes, mas eu trago a pessoa para o presente e muitas vezes a gente está perdido, né, nos nossos pensamentos ruminantes, nas nossas narrativas. Então a gente vai, puxa ali para o presente. Eu falo, eu estou aqui com você, né? Agora eu estou aqui com você e eu sinto muito pela sua dor. Essa primeira live eu fiz com a Renata Pinotti, que é uma especialista nesse aprendizado do vínculo. Ela atende, inclusive, recém-nascidos, como nutricionista e consteladora familiar que ela é, que trazem histórias muito pesadas de desvinculação, até pela amamentação, que às vezes tem uma alergia alimentar muito profunda, uma expressão do corpo mostrando isso e como que ele consegue reconectar isso. Ah, mas poxa, Dani, como que, né, um bebê já traz esse tipo de trauma, esse tipo de situação? Como é que é isso? Então a gente tem sempre essa visão muito sistêmica familiar, que às vezes a gente traz sintomas físicos e emocionais de histórias bastante antigas no nosso sistema, né? Então a Renata, ela estuda isso profundamente. A gente fez uma live maravilhosa sobre como estabelecer, reiniciar, pegar esse fiozinho desse contato, dessa conexão e reiniciar essa vinculação. Muito lindo, muito bonito. Muito. E como que às vezes ela colocou uma coisa assim que me tocou muito, Dani, como que às vezes esse vínculo ele é interrompido pelo medo de Uhum. perder, como uma defesa. E eu fiquei pensando se a gente não pode, né, também perceber isso nas nossas relações. Quantas vezes que a gente se afasta por medo desse vínculo que pode nos fazer sofrer. Muito, Verdade. muito lindo, muito delicado esse tema que vocês É, trabalham. e ela fala muito também sobre a intervenção, que é muito intensa, tanto de profissionais da área de saúde mental, enfim, da área de saúde em geral, o quanto isso pode também criar um afastamento. Então, a gente traz várias dicas práticas de reconexão, porque esse ser que está isolado em sofrimento, a gente vai precisar abrir novos espaços para ele. Opa, eu posso confiar de novo, eu posso entrar em contato, né? Aí, Matheus, a gente foi para a segunda postura. Eu te vejo e eu te escuto. E essa conversa foi com René Schubert. E o René, ele é também um psicanalista, psicólogo clínico, e ele também é constelador familiar, uma pessoa muito capacitada, em que ele mostra técnicas e dicas para fazer essa escuta ativa, para poder dizer: eu te vejo, eu te escuto. Mas de que maneira que eu recebo isso? Que eu me abro verdadeiramente com a minha alma para escutar e suportar, no sentido de dar suporte, para que a dor do outro possa escorrer, possa se organizar. E a gente trouxe várias dicas bem práticas de como promover esse ambiente de escuta. Foi incrível também esse papo. Uhum. Bom, aí a terceira live eu fiz com o Rossandro Klinger.
que é psicólogo, palestrante, uma pessoa extremamente capacitada e com um profundo conhecimento, não só desse ambiente, né, de escuta em psicologia clínica, ele também é psicanalista, mas ele tem também uma aproximação muito grande das famílias e das escolas. Uhum. Então, a gente já foi trazendo alguns elementos para professores também, É né, um nesses educador casos. maravilhoso, Rossandra. Ele é. E aí, a frase, né, a postura é: tudo bem se sentir assim. Às vezes eu também sinto medo, raiva e dor. Então, deixa eu só fazer um laço aqui. Tem uma trajetória que você está construindo, né? Então, nesse primeiro passo, é a gente presentificar nossa atenção. Sem isso, vai haver escuta. Aí, o segundo passo já começa a um envolvimento maior. Eu escuto. Mas primeiro tem que estar aqui agora. E o terceiro passo já começa a desenvolver aqui como que eu escuto, como que eu posso ser empático, como é que eu vou te escutar se eu já chego querendo te ensinar, te dar lição de moral. Isso não é escuta. Escuta, ela começa quando a gente se coloca num lugar de pessoa para pessoa, como diz Carl Rogers. E se eu me considero pessoa, se eu sei desse meu lugar, eu também, né, me irmano a você por todos os sentimentos que você traz. Então, tem uma trajetória aqui, e agora você começa a trabalhar da empatia. Eu consigo te escutar porque eu sei que medo também passa por aqui, que tristeza também passa por aqui. Se não passar, Raiva. raiva também passa por aqui. Se não passar, você não está entre nós nesse planeta. Quem está aqui nesse barco, a gente se irmana pelos sentimentos, né? Uhum. Então, eu acho que essa postura agora ela vem trazer um convite de humildade muito grande, que cria conexão, que cria vínculo, quando isso é possível, né? Exato. E assim, algo muito interessante é como que os adultos vão fazer isso, porque os adultos, quando eles estão aqui, em função de serem mais velhos, de serem os responsáveis pelos pequenos e pelos adolescentes, não que eles estão, né, que valem mais, não é isso, é porque eles são responsáveis, estão cuidando desses seres, né? E aí, como que esse adulto consegue se manter equilibrado e bem para não ficar caindo para cá e entrando em conflito, e entrando em disputa, né? E aí, como que eu consigo me irmanar nessa humanidade que você fala desse lado a lado, porém, sem perder a autoridade e o lugar, a competência e a responsabilidade que lhe pertence, entende? Perfeito, perfeito. E existe muita confusão aí, Matheus, Isso muita. é bom falar disso mesmo. Porque às vezes as pessoas têm medo, ou os pais, de se colocarem e se perderem a moral, perderem, né, se perderem nisso aí. E é muito importante a gente saber que eu não perco meu respeito, né, me mostrando como pessoa. Eu não perco a minha força se eu puder me vulnerabilizar em alguns momentos, né? Mas de Isso. fato nós vivemos uma crise. Eu fiz um post hoje, Dani, que eu fiquei muito tempo ontem construindo ele assim com muito cuidado, que ele diz assim: um extremo vai sempre atrair seu oposto. Então, nós vivemos com essa questão das famílias, nessa questão, né, coletiva da nossa nação, das questões políticas, mas aqui, nessa questão específica que você está falando, nós fomos para um extremo de um autoritarismo dentro de casa que gerou muita distância. E ele criou um oposto, que são pais com medo de exercer a sua autoridade, com medo de, né, e aí permitindo às vezes um monte de possibilidades que também não eram boas né, ficamos muito perdidos para encontrar um jeito de conseguir ser firmes, mas sem perder afeto. Uhum. E foi muito confuso isso. Isso tem sido, assim, eu acho que o objeto principal da obra toda do Rossandro Klinge, ele fala disso com muito, muito foco mesmo, né?
esse vulnerabilizar, esse entrar em contato com essa nossa porção, para que isso não fique se refletindo tanto na relação com os filhos, na relação na educação, porque senão a gente fica querendo negar os pais e aí vem para um lugar que deixa essas crianças inseguras, que deixa essas crianças sem aquela, Referência. sem Aham. referência, sem essa percepção de segurança, realmente, de estar ali, poxa, eu tenho um chão, eu tenho uma estabilidade, e então elas ficam às vezes muito soltas, né? E aí, como que a gente consegue colocar limites, respeitar a natureza? Eu acho que essa é uma pergunta, Matheus, para a nossa geração. E foi uma Aham. pergunta difícil de ser respondida. Então, quando eu estou conversando aqui, fazendo essa live, eu brinco que eu sempre faço as minhas lives. Não efetivamente, né? Mas escrevo os meus livros com a minha alma de joelhos. Por quê? Porque eu também sou mãe, eu também precisei de todos esses, e preciso continuamente de todos esses recursos, mas assim, não é fácil a gente lidar com essas porções nossas, né? É um negócio muito desafiador a gente conseguir Muito. sustentar isso tudo. Então, o Rossandro e eu, nessa live 3 a gente trouxe uma série de reflexões nesse sentido e de espaços de autopercepção dos pais, dos professores, enfim, dos cuidadores, para falar, poxa, você se vulnerabilizar não é sinônimo de perder a sua autoridade. Vamos conversar um pouco sobre isso. Então, foi uma live muito bonita. Bacana demais. E aí depois, na 4 a gente conversou sobre estamos juntos para lidar com esses sentimentos. Foi com a Rose Verilo e foi muito interessante que eu não tinha me dado conta do que essa frase trazia. Engraçado, né? Às vezes a gente escreve umas coisas, essas coisas que estão escrevendo a gente, durante a live se abriu uma pétala para mim dessa Aham, flor. aham. É E quando a maravilhoso. gente fala, estamos juntos para lidar com esses sentimentos, eu escrevi para dizer, olha, eu estou aqui com você e a gente vai lidar com esses sentimentos, porque existe uma diferença entre sofrer junto, que é você se confundir, entrar no conflito, entrar no buraco, às vezes a pessoa não está bem, você entra lá e fica, né? Entra num processo que vira um sofrimento em conjunto. Outra coisa é sentir junto. Eu Sim. sinto junto e eu estou aqui dando espaço para isso e ainda por cima, nessa relação com crianças e adolescentes, sendo essa margem desse rio, trazendo essa segurança para que o rio corra a sua própria natureza, né? Sim. Ou seja, E de que forma que nós estamos juntos quando a gente fala que está junto? De que forma? Né? Então você está trazendo, gente, precisa de ser uma forma sentida. Precisa de ser uma forma onde a pessoa realmente se sinta acolhida, se sinta. Né? E aí tá me vindo uma outra coisa quando eu te escuto agora falar disso, Dani, assim, que num primeiro momento eu pensei assim, qual que é a diferença dessa quarta postura para a primeira? Elas parecem muito, mas eu vi uma diferença agora. A primeira, eu estou aqui agora com você. E essa segunda, nós vamos lidar com isso juntos. Olha, a segunda está dizendo assim: isso que é todo esse transtorno, toda essa dor, toda essa dificuldade, não é uma coisa que a gente vai resolver agora. É processo. isso, Então eu me disponho a caminhar junto com você no processo que é resolver isso, que pode ser que demore, gente, anos, meses, eu não sei. Mas seja quanto tempo for, eu te dou a mão para a gente caminhar junto nessa jornada, o tempo que for. O tempo uhum, que for, eu vou estar com você. sim. E tem uma coisa também, Matheus, as 3 primeiras posturas, elas são muito focadas no acolhimento, nesse estar presente, nesse reconectar. Essa, da 4, 5 e 6, são posturas em que já houve essa reconexão. Ah, Já houve, assim, não absoluta, mas algo ali já está se construindo, porque são 3 passos iniciais de muito acolhimento. E agora que a gente está junto, vamos lidar juntos com isso. Entende? As 3 lives seguintes, as 3 posturas seguintes, elas tratam de solução. uma nova etapa. É uma nova etapa. Aí eu acolhi, eu fortaleci, eu fiquei de pé. E nessas 3 seguintes
Vamos resolver isso. Como que isso se resolve? Não vai ser da minha forma, querendo impor para você a minha maneira. Vai ser algo que estamos juntos para lidar com isso. E aí, essa pétala que se abriu, que eu te falei durante a live com a Rose Berilo, foi essa visão também desse sistêmico. Porque muitas vezes as pessoas acham que alguém com um sintoma ali na família, por exemplo, um filho com esse sintoma, é só ele, como se ele fosse o bode expiatório único e totalmente destacado do núcleo familiar. E, na verdade, muitas vezes as crianças e os adolescentes estão trazendo em si questões de casa, da Perfeito. mamãe, do Aham. papai, de um irmão que não nasceu, coisas que a gente sabe nitidamente, né? Então, quando a E gente aí fala a desses... constelação dá um show para mostrar isso, né, Dani? Como? E a constelação ela dá um show para mostrar o quanto isso é comum. Sim, sim. Aí foi quando surgiu esse estamos juntos como algo sistêmico também. Essa foi essa pétala que se abriu. Eu falei, nossa, então, porque e eu usei essa analogia em todas as lives, vou usar na nona também, que é uma emoção represada, vai enchendo essa caixa d'água, digamos, né, da família. E aí tem aquele caninho ali que a gente chama de ladrão para poder acusar quando já está enchendo demais a caixa d'água, ele começa a vazar, né? Ah, o ladrão tá saindo água pelo ladrão, É daí que vem essa expressão, né? Como assim saindo água pelo ladrão? Ladrão é isso, tá, gente? É um caninho que fica lá no alto da caixa d'água. Ah, tá começando a sair, então desliga ali a chave para não encher mais, né? Então, esse caninho, às vezes, é o sintoma que está aparecendo ali naquela criança, no adolescente, mas que está trazendo toda uma história familiar. Nós estamos, sim, juntos, e isso não é para causar culpa, não é para causar peso nos pais, essa naturalidade de ser humano. As famílias têm isso e as crianças e os adolescentes, eles... Bert Hellinger era muito claro com isso, fala, eles amam mais, o amor deles é imenso. O amor deles é um amor cego, é um amor que faz tudo pelos pais. Ah, mas meu filho está sendo raivoso, meu filho está sendo agressivo, que amor é esse? Meu filho está na adolescência e está sendo manipulativo, isso, aquilo, violento. Tudo isso, gente, é um grito de dor. Tudo isso é um grito de socorro. A agressividade, a raiva. A manipulação também, por mais incômoda que ela seja, é um mecanismo de pedido de ajuda, sabe? Então, é duro ouvir isso, mas a gente precisa ver que quando a gente levanta a máscara da raiva, o que está lá embaixo é uma profunda tristeza, é uma profunda sensação de desamparo, né? Então, que também Bert Hellinger dizia, a raiva é um sentimento secundário. Normalmente, o sentimento primário é uma profunda tristeza, um profundo desamparo, né? Então, Desamparo. Aham. uma insegurança, enfim. Então, essa live 4 a gente olhou para isso, sabe? Com a Rose Verido, que foi assim maravilhosa também, essa experiência. E aí, já se abrindo para perceber que não se separe do seu filho nesse processo. Muitas vezes o grito que essa criança está dando é o grito que é nosso, o grito que a mãe não conseguiu dar, que o pai não conseguiu dar, e está saindo ali. E aí é bem desafiador para a gente, mas se a gente para e escuta aquilo como o choro do adolescente, digamos assim, a raiva como o choro do adolescente, a gente consegue respirar e atravessar esse lugar e falar: eu tô aqui, eu te vejo, eu te escuto, eu tô vendo. Isso não é permitir desrespeito nem nada disso, mas é você dizer para ele: eu tô vendo que você tá com muita raiva, eu tô Sim. vendo. E às Né? vezes é tão difícil isso, né, Dani? Ontem mesmo aconteceu uma situação comigo e eu vi que eu não dei conta disso. Aí depois a gente tem um tempo para poder refazer. Mas ontem eu fui buscar minha filha na escola e ela chegou, em vez de me dar um bom dia, ela já chegou irritada e falou: abaixa esse som, pai, de um jeito que na hora eu reagi com irritação também. Isso não é jeito de falar comigo. E aí nós deu aquele choque e ficamos. E aí depois eu fui pensar nisso. Naquele momento, às vezes, quando o filho chega, o adolescente chega com esse estresse,
Às vezes, dependendo do jeito que você tá, você não vai ter esse centramento para conseguir respirar na raiva dele e devolver uma atitude paterna ou materna que seja terapêutica. Às vezes nós não vamos. Ontem eu não dei conta. Quando eu vi, eu respondi com a mesma agressividade. Mas depois aquilo me dói. Eu falo, puxa, aí a gente ficou estranhado assim, dirigindo em silêncio. Aí depois eu fui aproximando dela e fui entendendo assim, exatamente isso. Assim, aconteceu alguma coisa na escola, ela estava chateada, ela está vivendo um momento super tenso na vida dela. É uma adolescente que a gente, né, que a gente tem aqui com todas as dinâmicas. E aí eu fui voltando, né, e trazendo uma nova forma de olhar. Quando muda o nosso olhar, gente, já mudou tudo. É Sim. uma coisa linda na constelação, que Dani tem muito para falar sobre isso. Tudo que a gente faz, a constelação, não é trazer uma solução definitiva, mas um novo olhar. Porque quando eu olho e incluo uma informação que eu não estava considerando em um determinado momento, a realidade é quântica. Ela já Isso, mudou. Já mudou. isso. E aí eu me desarmo com ela. Eu quero fazer só uma. É porque é muito maravilhosa essa história que você trouxe, por quê? Tão comum, né? Tão Então, humano. todos nós, né? É. É aquela coisa corriqueira, né? Então, o que que a gente faz? Esse primeiro sinalizador desse silêncio, desse, poxa, eu gosto de estar próximo da minha filha, eu gosto de estar próximo, né? Não gosto Enfim, de brigar com ela, não eu gosto não, de ficar não gosto. distante. Isso. Então, assim, isso aí, gente, é que a gente chama de uma certa culpa, um certo remorso. O que que eu Uhum. fiz? A gente percebe uma oportunidade de regular um pouquinho o botão de volume às vezes, ou da gente poder se. Esse livro faz parte de uma série que eu estou querendo criar, que é Consciência, Ensaio e Prática. É um selinho que tem aqui chamado Consciência, Ensaio e Prática, onde a gente percebeu algo que foi, né, um excesso e tudo bem, é humano isso aí, os filhos vão sempre se beneficiar também em outros lados que a gente desconhece dos excessos que a gente comete. Assim é a humanidade sempre foi, agora a gente não precisa permanecer nisso. Então, para os pais que querem experimentar uma ampliação da sua consciência, o que que pode fazer? Revisitar a cena, porque com certeza isso vai acontecer 500 outras vezes com você, né, Matheus? Com Então, você certeza. poder. Como que eu trabalho também no meu curso, na minha mentoria, que a gente faz muito isso. A gente revisita a cena. Eu não tenho como mudar o passado, mas eu posso aprender com ele para criar um novo futuro. E aí eu experimento novas reações, sabe? Às vezes é o silêncio, às vezes é um opa, que susto, ou nossa, né? Ou às vezes é eu tô aqui, filha, tá tudo bem, vamos baixar assim. Enfim, você experimentar uma série de outras possíveis reações, mas não se acusando pelo que passou. Nada disso. A gente se acolhe, se percebe humano, se ampara e se propõe a novas atitudes. E aí você dá uma ensaiada nisso que eu falo, né? Que a gente faz a nossa musculação e vai chegar a hora que o grito vai voltar de novo, que você já vai ter ensaiado e você fala, hoje eu tô com um pouquinho mais de gasolina no meu tanquinho aqui e Sim, eu vou sim, experimentar uma nova atitude, né? Então é muito lindo isso, sim, muito legal. muito. E é um exercício mesmo, né, Dani? Porque, Uhum. assim, quando a gente está bem, aí a importância que eu vi também você falar em várias lives, da importância que a gente também não, a gente está trazendo aqui posturas que são ideais. Mas, na prática, como eu estou dando aqui meu exemplo, nós não estamos em condições ideais para lidar com essas situações. Então, às vezes, nós não vamos dar conta, e aí, né, que esse seja um processo a ser aprendido. E a importância que você fala sempre, assim, que eu também digo sempre aqui para mim, para os terapeutas, da gente estar se cuidando, da gente ter o nosso espaço para poder dar conta das nossas dificuldades, das nossas emoções, porque
eu também, nesse momento, estava vivendo aqui uma tensão interna. Então, quando ela chega com a tensão dela, deu um choque, onde ela traz algo para a nossa relação que não tinha a ver com a nossa relação. E eu devolvo algo para ela que também não tinha a ver com a nossa relação. Mas Isso. eram questões que estavam aqui em pauta acumuladas, né? Eu me lembrei de uma outra situação que eu escrevi um texto uma vez Eu da, li. da bicicleta. Eu lembro que você fez um comentário lá da minha filha mais velha que veio com a bicicleta dela e bateu na pequenininha. Ela não conseguiu frear. E ela bateu na pequenininha, e a pequenininha ali, quando eu vi a bicicleta indo e indo, aquilo foi me dando um desespero. Pum, bateu. Eu fui berrando com ela. Mas minha filha, pelo amor de Deus! E ela já estava assustada porque ela não conseguiu frear. E aí criou um climão, porque ela não tinha culpa. Ela não bateu por querer, ela não conseguiu frear. Mas eu não consegui lidar com o meu desespero ali naquela hora de ver aquela bicicleta enorme indo para cima da pequenininha. A minha pequenininha ela é muito magrinha, muito minhonzinha. Então ela, não aconteceu nada, não machucou, mas no meu desespero trouxe Sim. aquilo ali. E aí me doeu a forma porque eu piorei a situação, né? E porque minha filha também estava ali assustada de não ter conseguido frear. E aí, na hora, eu precisei de um tempo, eu saí para respirar. E aí é o que você falou, a gente vai já visitando esses lugares, se trabalhando, vai ficando mais rápido, cada vez mais rápido, a compreensão do que a gente precisa fazer. Às vezes não vamos poder voltar, igual você disse, mas nós podemos arrumar. Então eu fui, eu cheguei perto dela e segurei na mão dela e falei, filha, olha para mim. Ela não olhava, sabe? Eu falei assim, papai não queria ter gritado com você. Papai sentiu muito medo. E aí ela não olhava para mim, aí eu só pedi, olha para mim, olha para os meus olhos. Eu senti medo. Aí quando ela olhou, nós respiramos junto. E dali não tinha mais o que dizer, não precisava mais nada, mas foi muito importante esse momento de reconexão, sabe? E aí a É. importância que eu chamo agora desse pequeno gesto, olhe nos meus olhos. Porque ela estava ouvindo a minha voz, mas de cabecinha baixa. E ela estava me dizendo, eu não te recebo ainda, papai. Mas quando eu pedi para ela olhar nos meus olhos e ver assim, a minha verdade é que eu te amo e que eu estou aqui para te dizer que o que me moveu ali não foi o desamor, mas foi o meu medo. Naquela hora, nós nos reconectamos, que é uma das coisas, Dani, mais bonitas que eu acho no trabalho sistêmico das constelações. O tempo Uhum. todo, quando a gente move ali, né, nas dinâmicas, é esse o convite: olhe para os olhos, olhe para ele. E às vezes a gente Isso. cria tantas ideias, às vezes a gente quer Isso. conversar com o adolescente, mas não olha nos olhos. E aí as fantasias continuam ali. Mas Uhum. Hellinger fala assim de uma maneira tão bonita. Quando a gente olha nos olhos, ali a gente vai para o presente e ali as fantasias podem ir embora. Talvez a fantasia dela é que eu não gostasse dela, ou que qualquer outra Uhum. coisa, mas olha aqui o que está acontecendo agora. Olha aqui nos meus olhos o meu Uhum. desejo de estar junto com você, da gente reconectar. Exatamente. E assim, quando a gente consegue se mostrar vulnerável, né, e dizer, eu também senti medo, eu também, né, gritei dentro desse espaço, aí começa a ter esse reconhecimento. Agora, a gente não pode ficar só na justificativa, precisa ter o passo seguinte, que é o passo da reflexão, o passo do ensaio, o passo de experimentar novas atitudes, porque tem coisa mais linda do que filho nesse sentido, porque eu lembro quando eu fiquei grávida, eu tive minha primeira filha, aí na segunda vez eu falei, vou engravidar de novo, eu engravidei de trigêmeos, natural e espontâneo. Aí eu lembro que infelizmente no início da gravidez eu perdi um deles, né, que eu falo que esse meu segundo filho retornou, né, para a vida espiritual, e eu tava com os outros dois na barriga, e eu lembro de ter encontrado um pessoal, e eu falando, são gêmeos e tal, tarará. E aí eles falaram assim, nossa, filho é bom, mas demora, né?
Falou assim. E aí agora, eu lembro que na época, né, 3 filhos pequenos e tal, eu fiquei meio assim, pensava nesse demora, mas agora eu penso que bom que demora, porque a gente tem N chances de exercitar essa musculatura e formar esse ser com essa humanidade, com essa vulnerabilidade, com esse acolhimento. Você está iniciando essa caminhada de adolescência com a sua filha, você vai ter outras tantas oportunidades de reagir de um novo lugar, não para você ser perfeito, só que para você Crescer, poder crescer. crescer onde você quer e você vai ter dias ruins, dias difíceis e sempre vai ter esse espaço de conversa, de reconexão, né, gente? Então, não é para a gente ficar olhando para esses momentos difíceis com um chicote. A gente usa eles para treinar coisas novas, porque todos nós aqui, eu falo, estamos eu e Matheus fazendo a live de joelhos também, pais de adolescentes que são, porque é assim a vida, entendeu? Então, vamos seguir aqui, vamos lá. O passo 5, tenho muito orgulho de você, você consegue. Ele é o segundo passo, né, desses 3 seguintes que a gente está olhando para a solução juntos. Então, 1, estamos juntos para lidar com isso, e 2, eu tenho muito orgulho de você, você consegue, né? Então, tudo que uma criança e um adolescente mais precisam é da confiança sincera dos seus pais. Quando a gente consegue expressar essa confiança, mas não é na confiança de que ele não pode errar, que ele não pode falhar, é na confiança na sua humanidade. E é como se essa criança precisasse experimentar, precisasse cair, precisasse errar. Eu confio que os seus erros, que você é capaz de lidar com os seus erros, que você é capaz de aprender com os seus erros. Isso. Realmente isso é uma base para a nossa autoestima. Foi incrível. E essa live foi com a Ellen Vieira da Fonseca, que é uma Uma professora, especialista em né? pedagogia sistêmica, professora, educadora, e ela treina vários professores para ter esse olhar das constelações familiares por meio da pedagogia sistêmica, para auxiliar as crianças que estão vivendo processos de bullying na escola, processos de desconexão com as matérias, com as notas, enfim, coisas bem complexas para conseguir se reconectar, né, com a escola por meio do seu ser, que tem a sua própria conexão com seus pais. Então, quando os professores veem os pais e estão a serviço dos pais, as coisas todas fluem de uma maneira muito diferente no colégio, sabe? Muito lindo, muito necessário. Ô, gente, quem está chegando agora, todas essas posturas, a gente está entrando na quinta, fazem parte desse livro que a Dani trouxe, e ela está aqui, esse livro está disponível aqui no Stories dela, e cada uma dessas posturas ela fez uma live que está disponível aqui no Instagram e no YouTube. Aí é só vocês verem lá. E hoje é a última live dessa série. Mas Isso. é muito lindo, olha que dinâmica maravilhosa. Os professores conseguirem incluir os pais dos alunos, É lindo. ajudá-los nessa reconexão, não é? Exato. Não, e a gente trouxe, olha, sinceramente, eu terminei essa live chorando, porque ela me O Apro pegou está de. aqui que hoje, pela primeira vez, ela chorou na frente dos filhos dela. É uma humanização que vem acontecendo. Mas você estava falando, desculpa. Assim, ela trouxe uns exemplos tão impressionantes, assim. Eu também trouxe alguns, foi uma live muito movida. Eu terminei ela com lágrimas nos olhos, assim, porque no final ela fez um movimentozinho assim comigo, né? A ela é fera demais, né? Então, quando a gente consegue se conectar, a gente já está nessas posturas de solução, e eu poder dizer, eu tenho orgulho de você, do que você encontra como solução, não do que eu quero, né? Que você encontra, é diferente. Então, vai havendo uma construção que a gente vai sustentando, como essa margem do rio, para o rio correr sua própria natureza, né? E aí foi muito, muito legal. E a sexta foi com a Luciana Pinheiro, que ela tem um trabalho também de, ela é terapeuta biográfica, ligada a Rudolf Steiner, e ela também trabalha com constelação familiar, e ela é arte terapeuta. E a gente falou da arte, como que as crianças e adolescentes se Se conecta. expressam, né, com. Muito bom. Foi lindo. Então, essa postura é de que forma você imagina resolver isso? Aí é um espaço mesmo de experimentação dessa solução. E ela trouxe
exatamente essa sua visão do palco. Ela diz assim, a vida toda é uma arte e esse jovem ele vai se comunicar de diversas maneiras nesse sentido e ele vai trazendo essa solução de uma maneira que às vezes você não está pronta para ouvir. Às vezes você não entende qual é a linguagem que ele está usando, se é a dança, se é a música, Aham. se é a arte. Então a gente falou sobre uma série de recursos mesmo para os pais perceberem que às vezes eles estão invalidando o movimento que está acontecendo e o filho está se comunicando ali naquela arte. Olha, essa live foi um negócio assim incrível. E Aham. Muito, aí, muito legal. as três posturas finais são três posturas de celebração e de Uhum. reconexão dessa criança, desse adolescente com a vida. Eu me reconecto com a alegria de viver. Eu me reconecto com essa, com essa travessia que a gente fez juntos até então, e eu posso olhar para frente, né? Então, essa primeira dessas três lives eu fiz com o Andrei Moreira, que é Agora você já sabe fazer, que legal. E a gente fala do reforço positivo. Positivo, importantíssimo. Isso. E aí, nossa, tem sido assim. Cada live está sendo maravilhosa, mas essa com ele foi trazendo quais são os efeitos no corpo físico, no corpo emocional, porque ele é médico homeopata, então ele foi trazendo uma série de percepções para a gente ver. Olha, elogiar não é algo errado, porque para a nossa geração isso foi visto como um passar a mão na cabeça, como se isso fosse algo que fosse fazer mal. O que que é, né, esse reforço positivo? Então ele trouxe isso profundamente e dicas também de, novamente, essa abertura para esse ser se mostrar como ele é e não como eu desejo que ele se mostre. Eu só vou elogiar o que ele faz de acordo com a minha cartilha? Que Uhum. língua que ele está falando, que a gente, né, tentou expressar nessa live sobre arte, sobre expressão, que eu não estou conseguindo ouvir. Então, Uhum. Que talvez está fora do meu referencial de valor, isso, mas que não deixa de ter valor. Só que exato, é diferente do que eu entendi até agora, do que eu imaginei, né? Então, esse é o desafio para os pais, ver valor onde eu não estou acostumado a olhar. exato. E assim, essa diferenciação, Matheus, a gente sabe que acontece muito na adolescência, né? Aham. Então, é É justamente importante por a isso. construção dessa identidade, né, Dani? E isso, a individuação começa ali, eu preciso me diferenciar do meu núcleo, eu vou mais para o mundo para procurar o meu grupo, os meus amigos, os meus pares. Eu começo, eu brinco, né, que a infância é a tese, a adolescência é a antítese, lá na frente, na vida adulta, vai encontrar a síntese, né? É algo nesse sentido que é natural, para eles conseguirem ter a força de ir para o mundo, eles vão negar algumas coisas, e aí é nesse momento que as pessoas, ai meu Deus, meu filho está adolescente, está aborrecente, está isso, está aquilo. Por quê? Porque é justamente uma fase de negação para sair dessa infância e ir para uma diferenciação. Isso muitas vezes se dá pela negação, pelo conflito, pela raiva. E quando a Sim. gente entende e amadurece como pais que este é o caminho natural, e que sim, podemos educar nesse processo, podemos dar limite, podemos dar noções de educação e ao mesmo tempo dar espaço para essa diferenciação acontecer, entende? Maravilhoso. Isso é muito. Eu acho que talvez essa seja das questões mais delicadas desse desencontro, Dani, porque eu vejo assim muitos pais que eu atendo e vejo aqui em casa também, na minha história com meu pai, assim, quando a gente é criança, os pais ainda têm muito mais controle da situação. Né? Então a gente está muito mais perto, está muito mais dentro do mundo dos pais. Quando chega a adolescência, eles começam a desenvolver uma liberdade de estabelecer com quem que eles se conectam na escola, com quem que eles estão curtindo, com quem que eles estão quem que eles estão seguindo. Que agora nossa expressão social ela é toda digital, né? Ela é muito digital. Então quem é que eu sigo? Quem é que eu escuto?
tudo isso vai trazendo, nessa fase, uma liberdade de expressão que foge aquilo que antes não existia. A criança vai Uhum. para onde os pais vão, a criança ela fica mais dentro de um container, de um circuito ali dos valores dos pais. Então, essa adolescência, nessa hora, é um momento em que, por um lado, a criança ela precisa afirmar uma identidade própria. E às vezes ela vai fazer isso, como você falou, assim, de uma forma contrariando, de uma forma, olha, o que eu preciso fazer para dizer que eu sou uma pessoa única, que eu sou uma pessoa própria, que eu sou diferente, porque essa é uma das coisas mais importantes para que uma criança e um adolescente precisem sentir. Ser valorizados. A minha pauta é essa, um pouquinho aqui do meu 9. Eu te amo por quem você é. Isso só é possível se eu for capaz de valorizar a singularidade do outro. Sabe? E os pais às vezes têm uma mania, não, vocês filhos não são iguais. O jeito que eu converso com a minha pequenininha é diferente. A minha mais velha, ela é super doce, ela é super sensível, sabe? Não precisa às vezes, de mais firmeza com ela. A pequenininha é uma leonina retada, ela me enfrenta, ela não vou, é outro nível, não é igual, sabe? Elas são muito diferentes e essa diferença precisa ser vista, validada. Então, isso não é fácil nesse momento, onde eles estão buscando uma afirmação pela individualidade, e isso para os pais pode estar representando medos. E se meu filho for por esse caminho, o que ele vai ser? O que ele vai virar? Exato. Nesse momento, então, eu vou trazer um pequeno exemplo, Dani. Um pai que eu estava atendendo, nossa, e ele começou a ver o filho dele ir para um caminho político oposto ao dele, o adolescente. Porque o pai tem uma, uma, uma conexão muito grande com o caminho que ele vê. E vê o filho para o lado oposto, imagina. Olha que situações. Num primeiro momento, ele falou, a gente foi percebendo a forma com que ele foi fechando o coração pela decepção. Imaginar, estou falando aqui da questão política, mas podia ser uma questão de como eu me visto. Uhum. Né? Não sei Sim. como que seus adolescentes te chocam, Dani, né? Mas os adolescentes eles vão nos chocar. São. É, Né? e cada hora de um jeito diferente. E o importante é a gente perceber que isso é importante para eles, que eles precisam desse espaço de diferenciação, eles precisam desse espaço de contestação, e muitas vezes isso traz um medo nos pais, uma ansiedade. O que eu estou vendo aqui acontecendo? Às vezes traz aspectos do próprio pai, aspectos da própria mãe, e que causam um temor por algo que a gente não quer olhar. Isso foi uma das coisas que a gente olhou naquela live mais sistêmica, do Estamos Juntos, né, para lidar com isso. Então, é algo que tem um efeito e que nós precisamos de um tempo para elaborar também, né, como pais. E essa sétima foi com Andrei Moreira e a gente veio em sonhe em fazer o que te traz alegria. Esse sonhar em fazer o que te traz alegria é algo assim, eu já estou resolvendo, eu já estou encontrando a minha maneira de resolver. Esse jovem, esse adolescente saiu daquele processo de sofrimento, ele foi acolhido, ele solucionou, e essas três últimas são essas lives de celebração, essas posturas de, sabe, eu posso voltar a sonhar, então eu posso voltar a ser feliz, eu posso voltar a me reconectar com a alegria de viver. E a gente falou do sonho como um componente fundamental. Eu e Larissa Pedrosa, que também é uma educadora, que também é consteladora familiar, e a gente falou sobre a importância do sonho como algo que a gente precisa permitir como um exercício nas crianças, nos adolescentes. Muitas vezes os pais dizem: ah, meu filho, você vai ficar mexendo com isso aí? Por que você está mexendo com esse anime? Por que você está mexendo com cosplay?
com essa história. Não, que bobagem, não, não, vem aqui. Então, existe um fechamento da compreensão de que o que é o sonho, o que é o que esse ser está trazendo, é algo que está tirando foco, que está atrapalhando, e muitas vezes, por exemplo, na vida esportiva, né? Quando Uhum. um jovem joga muito futebol, ele está treinando o quê? Ele está treinando disciplina, ele está treinando o corpo dele, a saúde dele está sendo cuidada, ele está aprendendo a jogar em Equipe. equipe, ele está aprendendo que ele não pode ficar zunindo a bola toda hora para o gol, ele tem que saber passar a bola. Então, assim, existem uma série de competências que estão sendo treinadas naquilo. Não é sonho de ser jogador de futebol? Para com isso, menina. Sim, Não, vai estimulando e vai chegar uma hora que a própria realidade, Matheus, vai se apresentar. maravilhoso. E a gente precisa estar lá para apoiar, porque não tem jeito. Sonhar é maravilhoso, mas é muito importante acordar no dia seguinte e agir de acordo com isso. E a própria realidade vai se apresentar para essa criança, para esse adolescente. Então a gente convida os pais a ter essa postura de falar assim: beleza, você está escutando qual é a arte dele, qual é a solução dele, qual que é a forma de expressão dele? Então deixa ele sonhar, ele voltar a se alegrar, porque é da criança e do adolescente o sonho. Porque quando vira adulto, esses sonhos se transformam. Eu, por exemplo, brincava que eu sonhava em ser astronauta, É, e sonhava em ser escritora. Eu acabei uhum, realizando. é, Mas eu percebo hoje em dia que eu também gosto de ser essa exploradora em universos, universo interno. Eu não deixo de ser uma astronauta sim, de sim. uma outra Você paragem, está entende? visitando Mas aí outras órbitas. exato. Então, assim, é como se esses sonhos eles se deparam com a realidade, os pais estão lá para apoiar, ou para eles exercerem e treinarem esse sonho, ou para, bom, eu já vi que eu não vou conseguir ir para a Copa, mãe, pai, então, mas cara, que Mas bom que você teve essa precisam ir. experiência. Maravilhoso, precisam ir. Exato. E aí, hoje, essa nove, que eu acho que é muito bom a gente ter feito essa caminhada toda de fechamento, né? Para Aí, os- esse encontro do Passo 9. Que gostoso estarmos juntos. Nós estivemos juntos em todos esses outros passos. Os três primeiros ainda de muita dor, de muito medo, mas eu estou acolhendo, eu estou escutando. Depois os outros três eu estou me abrindo para a solução própria desse ser. E esses outros três eu estou me abrindo para a vida de novo, junto com ele. Então eu olho e falo assim, ó, que bom. Ó, já estou ficando meio mineiro. Nó, que bom. É só de conversar com você. Eu já puxo a minha mineira, porque eu sou filha de mineiro, tá? Ah, você tem também raiz aqui. Tem. Mas, ó, que gostoso estarmos juntos. A gente esteve juntos. E eu amo quem você é, não quem eu quero que você seja. Eu queria muito te ouvir sobre essa beleza desse percurso vivido em conjunto e a gente poder se encontrar com a riqueza que foi a construção, passando por todos esses passos e descobrindo esse ser novo que está aparecendo ali e que não vai ser do jeito que a gente quer que ele seja, que vai ser exatamente quem ele é. Queria te ouvir um pouquinho. Sim, é maravilhoso, Dani, essa trajetória. Gostei muito que você trouxe nessas últimas etapas algo que é a validação do nosso melhor. Porque a gente fala nesse primeiro momento do momento delicado de lidar com o nosso difícil, com a dor, mas a cura se completa quando chega essa validação não só daquilo que a gente faz de melhor, por exemplo, esse caso do pai com dificuldade com o filho adolescente, política. Imagina você que gosta muito de um lado e vê seu filho gostando muito do outro lado. Né? Olha que ele depois me mostrou, falou, olha aqui, Matheus, as músicas que ele tem feito. E aí ele me mostrou um rapper, é um outro nome que eu não sei, vão desenvolvendo umas gírias, né? Umas classificações musicais, mas parecia algo assim de um rap.
mas com uma qualidade de construção, uma qualidade musical. Eu olhei para ele e falei, você tem noção o quanto que tem qualidade aqui? Ele falou, Mateus, ele fez tudo sozinho, ele mal tem equipamento. Mas é com um profissionalismo, sabe? O canto, as batidas, a musicalidade, a qualidade musical que ele produziu, incrível. E ele fala disso, de ser músico. E eu conversei com ele, você consegue ver valor nisso? Você consegue... Então, uma coisa é a gente conseguir, dentro dessas três últimas posturas, assim, valorizar a arte que está acontecendo, aquilo que está se expressando, e que às vezes passa batido, porque eu tô tão incomodado com uma coisa aqui que esqueço a beleza que floresce nessa outra dimensão. Esse é um ponto. Exato. Mas quando chega no meu ponto, eu sinto que é um passo a mais, assim, essa... Já tem um mês eu conversando com atendendo uma pessoa, e ela me disse assim, né, chorando, eu tô cansada de a- associar o meu valor à minha produtividade. Aí olha que pergunta, será que é possível eu conseguir ver valor independente da minha performance? Porque às vezes a nossa performance não está aparecendo. Às vezes ela vai aparecer daqui a pouco, sabe? E quando você diz assim, eu amo quem você é, eu não estou dizendo eu amo o que você faz. É um nível bem diferente, bem diferente, que eu acho que é o nível daquele olhar crístico de Jesus para aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada, sabe? E aí, veja se a gente também não pega em pedras para poder arremessar naquilo que a gente faz que não gosta, que os nossos adolescentes fazem que não gostam, como se eu tivesse, né, que jogar pedra naquilo que está sendo feito e esquecendo uma pessoa que está por trás do que ali está sendo apresentado. Então, eu acho essa postura a postura mais espiritual, a postura mais transcendente, porque quando eu digo eu te amo quem você é, eu estou dizendo eu te vejo além das aparências, eu te vejo além do que você faz ou do que você não está fazendo. Teve um tempo atrás que a gente estava discutindo aqui adolescentes que não ajudam em casa, a gente começa a pedir. E uma amiga minha falando, o meu adolescente, ele não adianta o quanto eu peço, ele não vai. E isso, para muitos, pode ir enfraquecendo essa conexão, porque ela está muito associada ao que você faz e não quem você é. Então, acho esse o maior desafio, a gente conseguir dar esse passo. E a gente pode falar, depois eu continuo. Eu, eu gosto muito de trazer uma citação de Marcos. É uma citação muito bonita, bem curtinha, que diz assim: deixa eu só pegar meu óculos aqui, Matheus. É, vale a pena. Vamos lá. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então, eu acho muito linda essa visão de que a terra por si mesma frutifica. Quando você deixa aquela semente naquele ser, e você sabe que aquele ser também é um ser espiritual que vem de uma longa caminhada, os vossos filhos não são os vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesmo.
e eles te atravessam, mas não são vocês e não são de vocês. Então existe ali uma semente crística mesmo, essa centelha divina que está ali, que eu não entendo como que ela vai se revelar. E Uhum. você planta essa semente, você cuida, você aduba, mas você confia que a própria vida, nesse caso a terra e a semente, mas a vida vai puxar o melhor desse ser, né? Então, essa confiança dos pais naquela individuação que está surgindo ali, que não é a mãe, não é o pai, não vai ter que seguir aquela trilha exata, Isso é é algo que. amor. Isso é amor. Isso é amor. Eu amo quem você é. Essa semente, essa centelha que te habita, né? E aí tem uma frase de um sábio indiano que chama Ramana Maharishi. Ele é um dos maiores sábios que já pisou nessa humanidade na Índia. E ele tem uma frase muito forte que ele diz assim: aquilo, é mais ou menos assim, com outras palavras, ele diz assim: aquilo que precisa acontecer, ninguém vai poder evitar. Então, dentro de cada um, essa semente, ela ela já é. Ela vai encontrar caminho para se manifestar. Então, conseguir permitir que essa semente, que o outro seja o que já é dentro dele, é uma forma de amor. Mesmo que ela ainda não esteja expressando nesse momento resultados e performances que te dê condição de valorizar ou apreciar. Eu me lembro, Dani, com essa questão que você traz, de vários pais que eu já atendi, e a pergunta é: o que dificulta essa confiança? O que torna difícil a gente amar desse jeito que permite o outro ser o que ele é? E a coisa mais comum que eu encontro, eu estou ouvindo a voz de um pai aqui na minha orelha agora, dizendo assim: eu tenho medo de eu ser responsável se não der certo. Que se ele sofrer, a culpa é minha. Eu tenho medo de eu não estar fazendo o suficiente. Isso é muito típico dos pais e principalmente das mães. Uma, uma exigência tão grande de que eu sou. É um equívoco de que eu é que tenho que fazer algo ou deixar de fazer algo para que É. isso aconteça. Se E der eu vou errado, te, a culpa é minha. eu quero adicionar uma coisa. Eu sabia que essa live ia se tornar muito espiritual, porque nós dois somos profundos estudiosos do Evangelho e eu sei que você estuda o Evangelho diariamente, como eu. Eu faço isso desde os 14 anos de idade, não tinha como ser diferente. Então, a gente está aqui, gente, respeitando profundamente a crença de todos vocês, mesmo aqueles de vocês que não acreditam no Evangelho, em Jesus, mas que acreditam em valores que ali são expostos, independente da religião, da expressão de cada um. Eu digo a vocês o seguinte, que eu vivi, Matheus, recentemente uma situação que eu fui para o México fazer meu mestrado em psicologia sistêmica e já tem muitos anos esse meu segundo filho que faleceu durante a gestação em que eu senti, sabe, aquela dor, aquele processo e fui vivendo isso de uma forma muito profunda comigo mesmo, mas Dani, só durante uma gravidez, isso, né? Que coisa, como assim? Aí, isso é do universo de cada ser, de cada mulher que sabe o que vive, o que passa. Então, digamos assim, esse filho que não nasceu, esse filho que não vingou, que não viveu, que não deu certo. Então, todos esses julgamentos que, na verdade, ele viveu por 2 meses na minha barriga, ele nasceu para a vida espiritual, ele deu certo porque ele segue na trilha, na caminhada espiritual dele. E chegou um momento em que eu me curvei finalmente diante de Deus. E eu pude dizer, e falei, Senhor, ele é teu filho antes de ser meu. Uhum. Então, agora ele pode retornar para os teus braços, que eu fui até onde eu tinha que ir. Então, existe também
essa certeza de que esses filhos, eles são filhos de Deus, eles são filhos da vida sim, antes de chegarem até nós. E assim, pode parecer viagem, isso, Dani, mas o que que é isso na prática? Isso é muito na prática, porque isso envolve a confiança dos pais na vida, sim, em Deus, na sua sim, própria sim, relação com, por exemplo, tudo de difícil que a gente viveu na nossa trajetória, Mateus, até aqui. Se a sim. gente fosse ser guardado disso, quem seríamos nós hoje? Entende? Então, confiar nisso também, na diversidade, na expressão diferente, às vezes um sintoma, às vezes algo muito, né, que a gente não entende, mas que está ali a serviço daquele ser também, né? Sim, maravilhoso. Essa confiança que a gente está falando, agora nós estamos mudando um pouquinho. Não é no filho, é na vida. Eu não vou conseguir confiar nesse fruto, na expressão plena desse fruto, se eu não confiar na vida, gente. É, a semente na terra, você não vai, se você põe a semente lá, você vai ter que confiar que a terra vai extrair dessa semente, vai dar para ela também o melhor. Sim. Então, às vezes a gente não vai conseguir ser mais amoroso e mais presente, porque nós precisamos resgatar, nós adultos que estamos aqui no cuidado com crianças e adolescentes, a nossa confiança na vida. Eu estou me lembrando aqui, Dani, de uma situação que eu vivi junto com meu pai durante um tempo. Foi uma das primeiras, eu tinha lá meus 20 anos, e eu me envolvi com um cara dentro da psicologia, que ele falava que era psicologia, depois eu fui ver que ele estava totalmente distorcido. Mas eu me envolvi muito e depois eu tive que fazer um trabalho terapêutico para me tratar desse envolvimento, que foi muito doloroso para mim. Acreditar em questões e posturas que ele estava trazendo, que depois eu descobri que eram muito equivocadas, e não eram verdadeiras, sabe? Então foi uma grande decepção para mim. Eu achei que eu tinha encontrado um mestre e depois eu fui entender que era só mais um ser humano manipulador, carente, cheio de dificuldades. Mas naquele momento foi uma decepção muito grande. E meu pai foi conhecer esse cara, ele ficou um tempo ali e saiu. E quando ele saiu, ele não me falou muita coisa. Ele só falou, eu segui em frente. Meu pai, a gente não era muito, a gente não tinha muita conversa nesse período. Hoje eu converso muito com ele, mas na minha adolescência, a gente não conseguia conversar muito. Então ele não falou e seguiu. Aí depois, 3 anos depois, eu tive uma decepção tão grande, assim, foi uma das coisas mais dolorosas que eu vivi. E aí um dia eu estava indo para o centro com ele e eu olhei para ele e falei, pai, você já tinha saído de lá. Você sabe, eu até me emociono dizer isso. Você sabia que tinha incoerências ali. Por que você não me falou, pai? Sabe o que ele me respondeu? Com uma frase de Emmanuel. Ele disse assim: quem ama, espera. Nunca esqueci. Eu precisava de viver aquilo, Dani. Eu Uhum, precisava de sofrer aquilo. Aquilo ali me rasgou por dentro. Mas aquilo me uhum, curou, porque eu me tornei um terapeuta que hoje, quando vem alguém querer me endeusar, querer me. Isso não cola, sabe? uhum. Isso não bate no meu coração. Porque aquilo que eu vivi me doeu tanto, sabe? Que eu falei, eu não vou subir em pedestal nenhum. Porque quando eu fui embora desse lugar, eu falava com esse terapeuta: desce desse pedestal e conversa comigo igual gente. Porque você é gente igual eu. Desce daí para falar comigo, sabe? E ele não conseguia descer. E eu fui embora, sabe? Era um problema dele, mas aquilo foi tão importante para mim viver que eu hoje
Eu posso ter aqui quantos seguidores. O meu trabalho interno é não subir em pedestal, é mostrar para todo mundo o tanto que eu sou gente. Eu posso ganhar títulos que for, posso ter certificados que for. Eu sou pessoa comum, como você. E isso eu aprendi com essa dor, sabe? Isso aí rasgou em mim uma pretensão de achar alguém, ou de achar que eu tinha também que ser um ser iluminado. Porra nenhuma, sabe? Eu sou gente, eu sangro, eu choro, fico puto. E isso é valor humano para mim hoje, porque eu aprendi ali. Se meu pai tivesse interferido de uma forma, eu não ia ter essa lição. Quando ele falou Sim. isso, eu não via o amor dele na espera, Uhum. sabe? Porque isso não estava expresso. Uhum. Mas quando ele disse aquilo, meu mundo abriu assim de um jeito que eu falei, nossa, eu É. nem suspeitava desse amor. E como um filho se sente de perceber a confiança e a espera do pai? Ele se sente profundamente amado por quem ele é, Profundamente amado. Então, né? agora eu digo para os filhos, que somos todos nós. Quantas vezes nós não conseguimos perceber o amor dos nossos pais? E talvez todo o trabalho que a gente faça é para conseguir ver o jeito deles de nos amar e nos conectar com esse jeito. Que não era nada Exato. do que eu. Eu queria um pai que conversasse comigo, ô filhão, como é que foi seu dia? E aí me conta, e as meninas, como é que tá? Você fez gol hoje? Não tinha isso. Tinha Sim, outro amor, que eu não via, porque outro eu só amor. queria esse. Depois, no meu processo terapêutico, eu fui aprendendo a ver o amor dele. O amor, a linguagem do amor em cada ser, né? E assim, gente, é aquela história. Nós, pais, professores, terapeutas, a gente está sempre fazendo desse melhor lugar da gente, esse contato, né, com essas crianças, adolescentes, e nesse caso que a gente vem tratando aqui no livro, em sofrimento. No entanto, a escuta lá do outro lado é outro ser. E a gente não ficar com essa exigência, com essa violência, é o que vai dar espaço para lá na frente eles poderem fazer essa reflexão, mesmo aí que Mateus está fazendo, só que de uma maneira, né, mais pacificada. Porque quando esses seres estão passando por um processo de muita dor, de muita questão emocional, porque talvez, não sei se Mateus entrou nesse processo aí tão profundo de depressão ou ansiedade numa situação dessa, mas quando a gente está lidando com criança e adolescente em profundo sofrimento, a gente precisa dar um passo para trás. Não para ser o pai perfeito que eles esperam que a gente seja, mas para a gente simplesmente experimentar um espaço de acolhimento, de escuta, que é o que eles precisam nessa fase, né, Matheus? Para que eles encontrem esse espaço de diferenciação, de aceitação e de amor, que é entre dois seres diferentes, né? Isso, onde eles vão se construindo nesse atrito, a gente vai sendo suporte, né, para eles irem se construindo. Eu vivi coisas assim que hoje eu falo, nossa, que lugares que eu entrei, mas cada um desses lugares foi me construindo, foi me dando, né, referências, seguranças, aprendizados que eu não podia deixar de ir. Uhum. Né? Isso, isso. E assim, olhar para esses 9 passos, essa vivência, ao invés de pensar, meu Deus, isso foi uma desgraça que caiu sobre o meu lar, uma coisa horrorosa que aconteceu, meu filho passando por isso, minha filha passando por isso. E quando você para e olha para trás, para essa trajetória, como você olhou agora para essa história que você contou, a gente poder olhar e falar assim, que bom estarmos juntos nessa travessia. Que honra para mim te acompanhar nessa travessia. Que honra para mim ver o ser que você é, o ser que você está se tornando, o ser que você está criando com o meu amparo e acompanhamento. Que bom, eu amo você por ser quem você é. E eu tenho feito esse ancoramento no final de todas as lives ao dizer para as mães e pais e pessoas que tios, avós, enfim,
quem quer que esteja acompanhando casos assim, confiem em vocês mesmos também. Confiem na vida. Confiem nesse processo que vocês estão vivendo. Confiem nos seus filhos, nos seus pacientes, nos seus alunos, porque algo grande está se comunicando com a gente ali. Algo grande está acontecendo. E uma grande vitória está contida naquele problema também, uma grande solução, né? Então, a gente conseguir se abrir para isso e ver isso lá na frente é uma vitória interna que não tem preço. E vocês podem conseguir isso. E lembrem, eu sempre falo, pedir obtereis, a gente tem que pedir ajuda. Hoje eu pedi ajuda do Matheus para estar comigo aqui nessa live. Eu pedi ajuda de outros 8 amigos para sustentar esse campo comigo. E eu peço mesmo, o não eu já tenho. E tudo bem, se vier não, ok, né? Mas a gente pede auxílio, por exemplo, para um psicólogo, para um psiquiatra, se for o caso, para um Eu terapeuta sistêmico. isso nas suas lives também, Dani. Porque essas posturas aqui, elas não são mágicas, elas são experimentações, como eu falei, completamente autorais, que cada um vai fazer para poder viver esse processo. E assim, né? A gente precisa aprender que nós estamos aqui nesse planeta para viver esse encontro, para viver essa troca e para crescer juntos, né? Então, eu agradeço a cada um de vocês que me acompanhou nessas posturas, em cada uma dessas 9 lives, fechando hoje lindamente com o Matheus. E vamos confiar na nossa força juntos como sociedade, porque a gente está aqui para viver esse abraço coletivo também. Contem comigo, eu estou aqui nos meus canais. Quem quiser aqui seguir, quem quiser adquirir o livro, é só entrar no meu perfil, tem lá o link para isso. E, Matheus, gostaria de ouvir suas últimas considerações, quem sabe uma música? Ah, sim. Ô, Dani, sim, tem uma música que eu posso trazer, que eu acho que traz um fechamento para esse movimento. E eu estava aqui procurando uma frase, mas eu achei aqui que eu gostaria de ler, que eu acho que ela encerra esse último movimento, onde a gente fala: amar que quem você é amar, é confiar na vida e na força que a vida tem para te mover para onde você precisa ir, para você aprender o que você precisa aprender e se tornar quem você é. Porque cada um desses lugares, gente, que os nossos adolescentes e que a gente mesmo transita, são lugares necessários na construção, na lapidação, até para eu saber quem eu não sou. Eu preciso ir ali para me despedir de uma parte em mim, para encontrar e deixar florescer o que eu sou de verdade. Isso é confiar na vida. Então, o trecho que eu quero trazer é João capítulo 3, versículo 8. Olha a força dessas palavras. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, essa é a força do Espírito que quer nascer em todos nós. Não sabemos, mas ela tem nos guiado e nos arrastado a viver tudo que a gente precisa viver. Então hoje eu estou vivendo esse encontro com você mais uma vez, Dani, de uma forma maravilhosa. Muito obrigado pelo seu convite, pela sua generosidade, sua sensibilidade, sua delicadeza. Eu admiro e fico feliz de estar me sentindo próximo a você. E termino então com uma música. Vamos ver se eu vou cantar ela, porque às vezes eu choro cantando, aí desafino tudo, mas eu vou cantar. Já, olha, eu choro junto, você não vai chorar sozinho. E eu acho que algumas outras pessoas aqui também vão chorar junto. Eu sou muito ecumênico. Aqui na Oficina da Alma, a gente traz filosofias orientais, a gente traz mantras, pontos de umbanda, músicas evangélicas, músicas espíritas. Então a gente tem um espaço muito ecumênico. Esse é um louvor evangélico que eu gosto muito. Preces líquidas. Para mim, o canto
é a oração mais poderosa. Eu brinco que, sempre eu brinco, né, com uma frase da minha mãe. Ela diz que o choro é a prece líquida. O choro é a prece líquida, que lindo. E a música é a prece cantada. Tá chegando aí? Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Que lindo! Muito grata, Matheus. Hoje a gente bateu todos os recordes aqui de live, que eu vinha passando no máximo 1h15, mas foi 1h45 de muito amor, de E muita entrega. tempo. Beijo, querido. Gra- Obrigado. Gratidão. Então, com Deus. Até. Um beijo, beijo. Obrigada a todos que estiveram conosco. Bom final de semana.